We'll begin this session by reading Psalm 1, verses 1 through 3. Iniciaremos essa sessão lendo o Salmo 1, os primeiros 3 versículos. Salmo 1, 1, 2 e 3. E assim diz a santa palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. So far, we've been looking at the need for the church to grow and flourish. Até este momento nós temos considerado a necessidade que a igreja tem de florescer e crescer. First of all, by personally appreciating and cherishing the church. Em primeiro lugar, por meio de ter uma apreciação pessoal, de ter um amor pela igreja. And then we looked at the whole concept of Puritan worship. Depois nós consideramos o conceito de adoração puritana. And how that worship is at the center of the well-being of the church. E como esta adoração está no centro do bem-estar da igreja. Yesterday, we then considered that the private worshiper is a real asset to the well-being of the church. E ontem nós consideramos que aquele que está fazendo o seu culto particular realmente é um grande benefício para a igreja. So that to be good members of the church, we must be in the Word. Para que, então, quando nós queremos ser bons membros da igreja, nós devemos ser pessoas enraizadas na palavra. Reading Scripture and praying. Lendo a Escritura e orando. This morning I want to look at one more means of grace. Hoje de manhã quero abordar mais um meio da graça. That is critical to be a valuable member of the Church of Jesus Christ. Que é muito importante para que sejamos membros valiosos da Igreja de Cristo. And I am thinking especially of the gift or the means of meditation. Eu estou especialmente pensando hoje de manhã sobre a dádiva de meditação. The Bible teaches us that spiritual growth is critical for believers. A Bíblia nos ensina que o crescimento espiritual é crítico para os crentes. 2 Peter 3 verse 18 Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, says that we are to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. diz devemos crescer no conhecimento, na graça do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. And yet when we look around us today, Mas mesmo assim, quando nós olhamos em nosso redor hoje em dia, there are so many believers that don't seem to grow. tem tantos crentes que parece que eles não estão crescendo. One reason for this spiritual inertia E uma razão por esta inércia espiritual is that believers today often fail to cultivate what they hear from the pulpit é que muitas vezes os crentes modernos não estão falhando na área de cultivar aquilo que eles estão ouvindo do púlpito and what they read in their private devotions e aquilo que eles estão lendo nos seus devocionais particulares. with spiritual meditation. Eles não estão cultivando essas coisas com a meditação espiritual. Today we have lost the art of meditation. Hoje em dia nós temos perdido a arte de meditação. And that's a tragic loss. Isso é uma perda trágica. We're not talking here about the kind of meditation that is done in Eastern forms of heresy. Nós não estamos aqui falando daquele tipo de meditação que é praticado nas heresias orientais. We rightly criticize those who engage in unbiblical forms of transcendental meditation. De fato, nós criticamos corretamente as pessoas que estão praticando este tipo de meditação transcendental. É isso. Or other mind-relaxing exercises Ou outro tipo de exercício para relaxar a mente, that are associated with false religions like Buddhism and Hinduism associados com aquelas religiões falsas como o budismo ou hinduísmo. and have nothing to do with Scripture. E esse tipo de coisa não tem nada a ver com a Escritura. Such forms of meditation focus on emptying the human mind Tais formas de meditação estão focando em esvaziar a mente humana, to become detached from the world para se desligar do mundo, and to merge with the so-called cosmic mind. para se unir com aquilo que eles chamam a mente cósmica.
These forms of meditation have no real relationship with God. Essas formas de meditação têm ligação nenhuma com Deus. They don't commune with a personal God. Não é uma comunhão com um Deus pessoal. And yet we can learn from those people Mas mesmo assim, nós podemos aprender algumas coisas com essas pessoas. that we can profit in a Christian way Que nós podemos aproveitar de uma forma cristã from meditating on truth, para meditar na verdade. propositional truth revealed to us in the Bible. A verdade proposicional que está revelada a nós na Bíblia. And I have usually noticed as a pastor E eu tenho notado como pastor that people in my church who really engage in meditation que pessoas na minha igreja que têm a prática de meditação grow the most. crescem mais do que outros. My own father is an example. Meu próprio pai é um exemplo. A few years before he died, Alguns anos antes de ele morrer, I said to him one day, eu disse a ele um dia: Dad, I notice how often you're just sitting in your chair. Papai, eu percebo que muitas vezes o senhor está apenas sentado na sua cadeira. You used to always be having a book in your hand, O senhor antes costumava ter sempre um livro nas suas mãos. but now you just sit there. Mas agora o senhor está apenas sentado. Well, son, he said, Ele disse: bem, meu filho, I've learned as I've gotten older na medida que eu fiquei mais velho, eu tenho aprendido to meditate more a meditar mais and to read less. e a ler menos. And I found more profit in meditating Eu achei mais lucro, mais proveito em meditar, the older I grow. mais velho que eu estou me tornando. Well, the Puritans were masters at meditation. Os puritanos eram mestres na arte de meditação. They truly believed that what we've just read from Psalm 1. Eles acreditavam seguramente aquilo que nós acabamos de ler do primeiro salmo. That the godly man meditates on God's law Que o homem, both day and night. que o homem piedoso, ele medita na lei de Deus de dia e de noite. I want to look at this subject with you now through Puritan eyes. Eu quero abordar este assunto com vocês hoje pelos olhos puritanos. And divide it into three subject E vamos areas. dividir este assunto em três partes. We'll look first at the nature and duty of meditation. Vamos abordar em primeiro lugar a natureza e dever de meditação. Then the manner and subjects of Em meditation. segundo lugar, a maneira e os sujeitos de meditação. And then the benefits and obstacles of meditation. E então os benefícios e os obstáculos, os empecilhos de meditação. And my goal is using the Puritans as spiritual mentors E meu objetivo é o seguinte: usando os puritanos como mentores espirituais, that you and I would get serious about engaging in the art of spiritual meditation. que vocês e eu, nós nos tornemos sérios em praticar a arte de meditação. Let's pray for God's blessing on Vamos this. agora pedir a bênção de Deus em oração. Great God of heaven, Ó grande Deus dos céus, we confess that we live in a mindless age confessamos, Senhor, que nós vivemos numa época tola. when people are so very busy As pessoas estão tão ocupadas that they hardly have time to stop and think. que nem têm tempo para pararem e pensarem. We confess, Lord, that we are prone to be children of our own age. Confessamos, Senhor, que nós temos a tendência de sermos filhos da nossa época. Help us to sit at the feet of the Puritans this morning Nos ajuda para que possamos nos sentar aos pés dos puritanos hoje de manhã and to learn from them about the lost art of meditation. e aprender deles acerca da arte perdida de meditação. Change our lives. Muda as nossas vidas. Help us to be the wise man of Psalm 1 Nos ajuda para que sejamos como o homem sábio do primeiro salmo, who fears thee que está temendo a ti with a childlike fear com um temor de uma criança, and who meditates on thy law day and night, que ele está meditando em tua lei de dia e de noite, so that we might grow in the grace and knowledge of Jesus para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, and might be valuable members of the church of Jesus Christ. que sejamos membros valiosos da igreja de Jesus Cristo. We pray in Jesus' name, amen. Se oramos em nome de Jesus, amém. So let's look first then at the nature of meditation. Vamos considerar então, em primeiro lugar, a natureza da meditação. The word meditate A palavra meditar means to reflect upon, significa refletir sobre alguma coisa, to think about. pensar sobre alguma coisa. David said in Psalm 39, Davi diz em Salmo 39, while I was meditating, the fire burned. enquanto eu estava meditando, o fogo estava queimando. You know what it's like to stare into a fire. Vocês sabem como é de enxergar, de fitar uma fogueira.
It makes you sit still and think. Leva você a se sentar de uma forma bem tranquila e pensar. David said, "This is the way I will live. This will be my habit." E Davi diz, isto será o meu estilo de vida, será meu hábito. He says in Psalm 63 Ele diz no Salmo 63 that he will remember the Lord and meditate on Him in the night watches. que ele vai se recordar do Senhor e meditar nele durante a vigília da noite. He says in Psalm 119 Ele diz no Salmo 119 that he will meditate in the Word of God continually. que ele meditará continuamente na lei de Deus, na palavra de Deus. But it's not only David in the Psalms. Mas não é somente Davi nos Salmos. Many examples are in the Bible of the saints meditating. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de exemplos de santos que estão praticando a meditação. We read in Genesis 24 of Isaac Nós lemos em Gênesis 24 de Isaac that he went out to meditate in the field in the evening. que ele foi à noite para o campo para meditar. We read of Joshua Nós lemos sobre Josué. that though he was busy leading all the people, Mesmo assim, mesmo ele estando muito ocupado dirigindo o povo inteiro, God said he should be strong and be of good courage, Deus disse a ele, seja forte e com boa coragem. and he should meditate on the book of the law day and night. E medite na lei, no livro da lei dia e de noite. Now the Puritans never tired of saying that biblical meditation focuses on the triune God and His Word. Então os puritanos nunca cansavam de afirmar que a meditação bíblica sempre está focando no Deus triuno e na sua palavra. By anchoring meditation in God and His Word, the Puritans distanced meditation from false forms of meditation. Então, desta forma, fundamentando a meditação em Deus e em sua palavra, os puritanos estavam distanciando a meditação correta das meditações erradas e falsas. Such meditation that focuses on God and His Word Aquela meditação que está focando, fitando em Deus e em sua palavra, lies at the foundation of our lives. está no fundamento, faz parte do alicerce das nossas vidas. Our best doing is a fruit of our best meditating. As coisas que nós fazemos melhor são frutos dos nossos tempos de meditação nessas coisas. And so the Puritans believed that to live rightly, you must exercise your mind. Então os puritanos, eles acreditavam que para viver de uma forma correta, nós devemos exercitar nossa mente. A mindless Christianity becomes a spineless Christianity. Então, um cristianismo sem mente se torna um cristianismo sem espinho dorsal, hein? Ok. A Christianity that uses meditation Um cristianismo que usa a meditação fulfills intellectual development as well as development in spiritual affections. cumpre ou satisfaz o desenvolvimento intelectual, enquanto também esteja satisfazendo o desenvolvimento das afeições. When I first approached this subject of Puritan meditation, Quando eu abordei pela primeira vez este assunto de meditação, I thought there were only 2 books on the subject. eu pensava que só tinha 2 livros sobre o assunto. By the time I was done, I had 41 Puritan books around me. Mas quando eu encerrei minha pesquisa, eu tinha 41 livros ao meu redor. Of which only 1 is in print. E só um está ainda sendo publicado. But I realized that the Puritans felt very deeply about this subject. Mas eu percebi que os puritanos têm sentimentos muito fortes sobre este assunto. And that it was just as important to them as reading Scripture and praying and going to church. E que a meditação para eles era tão importante quanto ler as Escrituras, orar e ir para a igreja. Now, how did the Puritans define meditation? Agora, como os puritanos definiam a meditação? Thomas Watson put it like this: O Thomas Watson falou da seguinte forma: meditation is a holy exercise of the mind a meditação é o exercício santo da mente, by which we bring the truths of the Word of God to remembrance pelo que nós estamos trazendo a recordação às verdades de Deus. and do seriously ponder them E estamos refletindo de uma forma bem séria nelas. and then apply them to ourselves. E após disso estamos aplicando-as em nós mesmos.
Edmund Calamy wrote this: O Edmund Calamy escreveu o seguinte: a true meditation is when a man so meditates of Christ uma verdadeira meditação é quando um homem está meditando em Cristo de tal forma to get his heart inflamed with the love of Christ, que seu coração está ardendo com amor para Cristo, por Cristo. and does so meditate on the truths of God Ele está meditando nas verdades de Deus de tal forma as to be transformed into those truths. que ele está sendo transformado para dentro ou conforme estas verdades. And does so meditate on sin E ele está meditando no pecado de tal forma as to get his heart to hate it. que o coração dele chega a abominá-lo. Calamy went on to say that to have meditation do us real good, Calamy disse também o seguinte, que quando a meditação vai realmente ser proveitoso para nós, it must enter into 3 doors. deve entrar em 3 portas. The door of our understanding, A porta do nosso entendimento, the door of our heart or affections, a porta do nosso coração ou nossas afeições, and the door of practical living. e também a porta de uma vida prática, a vida dia a dia. And the goal of all this meditation, says Calamy, E o objetivo, o alvo de toda esta meditação, diz Calamy, is that we might walk as God walks, é que possamos andar conforme Deus anda, think as Christ thinks, pensar como Cristo pensa, and so come to prize our God more and more, e assim valorizar o nosso Deus mais e mais por esta maneira, and live in obedience to Him. e viver em obediência a Ele. Now, the Puritans taught that meditation helped lubricate all the other means of grace. Então, os puritanos ensinavam o seguinte, que a meditação ajuda para agilizar ou lubrificar os outros meios da graça. As oil lubricates an engine Da mesma forma que o óleo no motor lubrifica as peças and makes it run e smoothly, faz com que o motor esteja funcionando de uma forma correta. so meditation helps us in the reading of Scripture, Então, da mesma forma, a meditação nos ajuda na leitura da Escritura, in prayer, na oração, in the hearing of sermons, ouvindo pregações. and it helps deepen the marks of grace within us. E ajuda a fazer com que os meios da graça estejam se aprofundando cada vez mais em nossas vidas. It deepens repentance and faith and humility. Aprofundando arrependimento e humildade e fé. And it makes us walk more thoughtfully in our relationship with God and with our neighbor. E nos ajuda a caminhar com Deus e o nosso próximo de uma forma mais compreensível e pensada. Now, the Puritans taught that there were 2 kinds of meditation. Os puritanos acreditavam que tinha 2 tipos de meditação. The first kind they called occasional meditation. O primeiro tipo eles chamavam de meditação ocasional. Occasional meditation is the meditation that comes upon us. A meditação ocasional é aquele tipo de meditação que vem de uma forma súbita sobre nós, It springs up spontaneously. de uma forma espontânea, surge. I could be looking over there and seeing that there's a door. Por exemplo, eu estou olhando para lá e eu vejo uma porta. And I might start meditating on how Jesus said, I am the door. Eu começo a meditar em como Jesus falou, eu sou a porta. And I would start thinking about all the consequences of the fact that Jesus is the door to life, the door to truth. Então eu começo a refletir sobre todas as consequências disso, que Jesus é a porta para a vida, a porta para a verdade. And then I might meditate how I can walk through that door Eu posso meditar em como eu posso adentrar por esta and porta. appreciate that door. E eu posso apreciar e valorizar esta porta. Now, occasional meditation then takes what we see with our eyes Então a meditação ocasional pega ou toma aquilo que nós estamos percebendo com nossos olhos and it raises up the scene to heavenly observation. e leva a cena para o nível de observações celestiais. One Puritan put it this way: Puritano disse da seguinte forma: what we see with our eyes or hear with our ears, o que nós olhamos com os nossos olhos e com aquilo que nós ouvimos com nossos ouvidos, by occasional meditation, pela meditação ocasional, we use these things as a ladder to climb up to heaven. nós usamos estas coisas como escada para subir até os céus. Isn't that what David did with the moon and the stars in Psalm 8? Não é isso que Davi fez com a lua e com as estrelas no Salmo 8? Isn't that what Solomon did with the ants
in Proverbs 6? Não é isto que Salomão fez com as formigas no capítulo 6 de Provérbios. Isn't that what Christ did with a well of water in John 4? Não é isso que Cristo fez com aquele poço de água em João capítulo 4. So no matter where you are or what you are doing, Então não importa onde quer que você esteja e o que você esteja fazendo, you can engage in occasional meditation. você pode também praticar esse tipo de meditação ocasional. A spiritually minded man can learn quickly Homem espiritual pode aprender bem rápido how to spiritualize natural things. como espiritualizar coisas naturais. Because there's a principle in his heart that runs contrary to the world. Porque tem um princípio no seu coração que está contra o mundo. So the worldly man carnalizes spiritual things, but the spiritual man spiritualizes natural things. Então, o homem mundano, ele torna carnais as coisas espirituais, mas o homem espiritual espiritualiza as coisas carnais. Now, what several Puritans did was they wrote entire books of occasional meditation. O que alguns puritanos fizeram o seguinte: eles escreveram livros inteiros sobre esta prática de meditação ocasional. In which they took metaphors from the Scripture, Nesses livros eles tiraram metáforas das Escrituras, or other examples or parables, outros exemplos e parábolas. and wrote 1 or 2 pages E eles escreveram 1 ou 2 páginas on how to meditate spiritually from this truth. sobre como meditar de uma forma espiritual sobre esta verdade. Now, occasional meditation has some dangers. Agora, a meditação ocasional tem alguns perigos. If you leave your meditation unbridled, Se você não freia sua meditação, se você não limita e guarda sua meditação, such meditations can easily wander away from the Word é muito fácil este tipo de meditação se desviar lentamente da palavra and become superstitious, e se tornar uma coisa supersticiosa. as was often the case in Roman Catholic spirituality. E isso aconteceu muito, por exemplo, na espiritualidade católica romana. And therefore the Puritans maintained that all meditation must be grounded in the E, Word. portanto, os puritanos sempre afirmavam que toda a meditação tem que estar fundamentada na palavra. Not always directly, Não sempre diretamente, but in the principles of the teachings of Scripture. mas dentro dos princípios dos ensinamentos das Escrituras. A good example of this is John Bunyan's Pilgrim's Progress. Bom exemplo disto é O Peregrino, de John Bunyan. These are really occasional meditations woven together into an allegory. Esse livro, de fato, é muitas meditações ocasionais que estão sendo tecidos para se tornar uma alegoria. And as you move through Pilgrim's Progress, you will notice how often Bunyan cites scriptural texts behind each event. E quando você vai lendo O Peregrino, você vai perceber que muitas vezes Bunyan está citando textos da Escritura para apoiar esses eventos espirituais. The Puritans called this using your sanctified imagination. Então, os puritanos chamavam isto da prática de usar de sua imaginação santificada. And they said that believers may do that so long as they don't trespass beyond the boundaries of Scripture. Então, eles diziam que o crente pode fazer isso desde que ele não ultrapasse as fronteiras, os limites da Sagrada Escritura. Now, the second kind of meditation the Puritans engaged in was called deliberate O meditation. segundo tipo de meditação que os puritanos praticavam se chama a meditação deliberada. Deliberate meditation is when you set apart a certain time of your day A meditação deliberada acontece da seguinte forma: você separa um certo tempo, uma certa época, certo horário cada dia. Perhaps you go for a walk. Talvez você sempre caminhe naquele horário. Perhaps you're bending your knees in your private bedroom. Talvez você está naquele momento se ajoelhando no seu quarto. But you must be alone. Mas você tem que estar sozinho. And you must solemnly and deliberately meditate on the things of heaven. E de uma forma deliberada e solene você tem que meditar nas coisas dos céus. And you focus on one particular truth and discipline your mind to stick on that truth. E você concentra sua mente em uma só verdade e você disciplina sua mente para só pensar nela. In deliberate meditation, you are like a bee
said one Puritan, Na that meditação deliberada, disse um puritano, você é como uma abelha. a bee that dwells upon a certain flower and sucks out all the sweetness. Uma abelha que está se concentrando numa só flor para tirar desta flor toda a doçura da flor. So that you look at the causes of a thing, the fruits of a thing, Então você olha, você considera as causas daquela verdade, os frutos daquela verdade, what the Scripture has to say about it, o que diz a palavra sobre esta verdade, how providence has used it in your life, como a providência tem usado esta verdade em sua vida, what sermons you've heard on the subject. quais as pregações que você tem ouvido sobre esta verdade. So you use all these different sources to help you meditate. Então você faz uso de todo tipo de fonte diferente para ajudar você a meditar naquela verdade. The Puritan Thomas White said there are 4 major sources to help you do deliberate meditation. O puritano Thomas White disse que tem 4 fontes principais para ajudar você a praticar a meditação. Scripture, As Escrituras, the practice of truths in daily life, a prática, pôr em prática dessas verdades na vida dia a dia, our providential experiences, nossas experiências providenciais and sermons. e sermões, pregações. And sermons in particular are fertile fields for meditation. E as pregações em particular são campos férteis para a meditação. Because really what a minister is doing with every sermon he prepares Porque aquilo que o pastor está fazendo com cada pregação is he is meditating on that particular subject. é que ele está se preparando por meio de meditar sobre aquele assunto. Thomas White said this: Thomas White disse o seguinte: it is better to hear only one sermon and meditate on that than to hear 1,000 sermons and meditate on none of them. é melhor ouvir uma só pregação e meditar nela do que ouvir 1000 pregações sem meditar de forma alguma. Now, deliberate meditation can be doctrinal, A meditação deliberada pode ser doutrinária, having the Word of God as its object, tendo como objeto a palavra de Deus, or it can be practical, ou pode ser prática, having our own lives as its object. meditando como objeto nossas próprias vidas. But the important point to notice here is this: Mas a coisa importante que devemos notar aqui é o seguinte: both kinds of meditation ambos os tipos de meditação find commonality in seeking to move the intellect têm em comum que eles estão buscando mover o intelecto, and stir up the heart affection incitar as afeições do coração, to result in changes of life. para ter como resultado uma transformação ou mudança de vida. So meditation has a comprehensive goal: Então, a meditação tem um alvo compreensivo to impact our head, our heart, and our hands, para impactar nossa cabeça, nosso coração e as nossas mãos, and thus to promote godly piety in our lives. e assim de promover a piedade em nossas vidas. Now let me say a word about the duty of meditation. Deixe-me dizer alguma coisa sobre o dever de meditação. The Puritans stress that this is not an option, Os puritanos, eles enfatizavam que isso não é coisa opcional, but a necessity. é uma necessidade. They said, God commands us to meditate on His Word. Eles diziam, Deus nos ordena que devemos meditar na sua palavra. And they give many proof texts. Eles dão muitos textos como prova disto. I'll just mention a few of them. Deixe-me mencionar só alguns. Deuteronomy 6, verse 7. Deuteronômio 6, verso 7. Psalm 19, verse 14. Salmo 19, verso 14. Psalm 143, verse 5. Salmo 143, verso 5. Luke 4, verse 44. Lucas 4, 44. 1 Timothy 4, verse 13. Primeira carta a Timóteo 4, verso 13. But the Puritans also used examples of biblical characters. Mas os puritanos também faziam uso de exemplos de pessoas na Bíblia. Moses meditated. Por exemplo, Moisés, ele meditava. So did Joshua Josué também. and Mary E Maria. and Paul E and Paulo. Timothy. E Timóteo. You see, when we fail to meditate, Quando nós falhamos de meditar, we are slighting God and His Word. nós estamos de fato desprezando a Deus e a sua palavra. And we reveal, according to Psalm 1, verse 2, E conforme Salmo 1, verso 2, nós estamos revelando that we are not the godly man, but the ungodly que man. nós não somos o homem piedoso, mas nós somos o homem impiedoso. Secondly, we should meditate on God's Word because God's Word is His letter to us. Em segundo lugar, nós devemos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sua carta para nós.
Thomas Watson said, Thomas Watson disse o seguinte: just as we read a letter from a friend slowly, da mesma forma que nós ficamos lendo de uma forma bem lenta uma carta que vem de um amigo, so we must not run over God's letter in haste, da mesma forma nós não devemos correr demais quando nós estamos lendo a carta de Deus para nós. but meditate on His wisdom and love in sending it to us. Devemos meditar na sua sabedoria e no seu amor que Ele manifesta por meio de nos mandar esta carta. Thirdly, the Puritans taught that a person cannot be a solid, growing Christian without Em meditation. terceiro lugar, os puritanos enfatizavam que uma pessoa não pode ser crente sólido e crescente sem a prática de meditação. Meditation gives food to faith. A meditação alimenta a fé. If we don't meditate, said Thomas Manton, our faith will starve itself. Thomas Manton falou o seguinte, que se nós não estamos meditando, nossa fé vai morrer de fome. Watson goes on to say, Watson continua: a Christian without meditation is like a soldier without weapons, cristão sem meditação é como um soldado sem armamento, or a workman without tools. ou trabalhador sem ferramenta. Without meditation, the truths of God won't stick with us. Sem a meditação, as verdades de Deus não vão colar em nós, não vão ficar em nossa mente, em nosso coração. You know what it's like. You forget on Monday morning what the preacher preached yesterday. Você sabe muito bem como é que segunda-feira você já esqueceu aquilo que o pastor pregou ontem. If you don't spend time meditating on it. Se você não gastar ou passar tempo meditando nessas coisas. Fourthly, without meditation, the preached word doesn't profit us at all. Em quarto lugar, sem a meditação, a pregação, a palavra pregada não é proveitosa para nós de forma alguma. Richard Baxter put it this way. O Richard Baxter falou da seguinte forma: A man can eat too much, um homem pode comer demais, but he cannot digest too well. mas ele não pode digerir demais, ou bem demais. Fifthly, meditation serves our prayers. Em quinto lugar, a meditação serve às nossas orações. Listen to Thomas Manton. Veja o que Thomas Manton fala. Meditation is a middle sort of duty that resides between the Word and prayer. Meditação é um dever que fica entre os deveres de ouvir a palavra de Deus e orar. The Word feeds meditation, A pregação alimenta a meditação and meditation feeds prayer. e a meditação alimenta a oração. And finally, we need Finalmente. meditation in order to be able to defend the truth. Finalmente, nós precisamos da meditação para que tenhamos condições de defender a verdade. People who don't think about truth As pessoas que não ficam pensando sobre a verdade can't defend truth. não têm condições de defender a verdade. Now, how do you go about meditation? Como é que nós podemos praticar a meditação? Let's get to the nuts and bolts of it. Vamos ver as coisas bem práticas desta arte. The manner and the subjects of meditation. A maneira e os sujeitos da meditação. First of all, the Puritans said you should meditate at least once a day. Em primeiro lugar, os puritanos afirmavam que é bom e correto meditar pelo menos uma vez por dia. Ideally, twice a day. Seria até melhor 2 vezes por dia. You shouldn't begin with long periods of meditation, Não é bom começar logo no início com tempos longos de meditação, because then you'll stop it altogether when you feel defeated. porque assim você vai ficar logo desanimado e você vai parar de vez. Begin with 1 minute Comece com 1 minuto and build yourself up e vai crescendo aos poucos, aumentando aos poucos, until you can meditate 10 or 15 minutes on a subject, até que você tenha condições de meditar uns 10 ou 15 minutos sobre um assunto, or perhaps longer. ou até mais. William Bates put it this way. William Bates disse o seguinte: If the bird leaves her nest for a long while, se o passarinho deixa seu ninho por um tempo muito prolongado, the eggs chill and are not fit for production. os ovos se esfriam e não vão produzir mais filhotes. And so they need constant incubation. Então eles precisam sempre de manter o calor, serem aquecidos. So our souls. Assim as almas. If we don't warm our souls by meditating on the Word of God, Se nós não estamos aquecendo as nossas almas pela meditação na palavra de Deus, our souls will not produce God-honoring fruits. nossas almas não vão produzir frutos que honram a Deus.
Secondly, the Puritans said you should usually stick to a certain time for Em meditation. segundo lugar, os puritanos, eles recomendavam de sempre manter um horário para a prática de meditação. It should be the time of the day when your mind is at its best. Deve ser a época do dia, o horário do dia, quando sua mente está mais alerta. Don't give God your leftover time, but give God your best time. Não dê a Deus aquilo que sobra do seu tempo, dê a Deus o melhor do seu tempo. When you are most alert. Quando você está mais alerta. For some people, that's in the morning. Para algumas pessoas, isso é de manhã. Some people, that's in the E evening. para outras pessoas, isso é de noite. You have to find your own E way. você tem que saber qual é melhor para você. But give to God your best time Mas dê a Deus o seu tempo melhor, every day. todo dia. And use the Lord's Day for special seasons of meditation. E use o dia do Senhor para estações especiais de meditação. The Puritans believed that there were certain times in life where we should meditate more. Os puritanos acreditavam que tem várias épocas na vida nas quais nós devemos meditar mais. The Lord's Day was one of those. E uma dessas épocas é o dia do Senhor. Other times were these. E outras épocas são as seguintes. When you feel special communion with God, that's a time to meditate the more. Quando você está sentindo uma comunhão especial com Deus, isso é um momento também para dedicar mais tempo à meditação. Times of particular troubles and afflictions. Também momentos que você está passando mais tribulações e aflições. Times of sickness Tempos de doença and sorrow e tristeza. and loss of loved ones. E quando você perdeu um ente querido. Times when the Lord's Supper is about to be administered. Momentos quando daqui a pouco vai ser administrada a Santa Ceia. Times when solemn duties are about to be performed. Em momentos antes de assumir uma responsabilidade muito solene. Times when there is a great need for special humiliation. Momentos nos quais tem uma grande necessidade de humilhação especial. At those times you should meditate more, said the Puritans. Naqueles momentos, diziam os puritanos, você deve meditar mais. Now, ordinarily, they said, you should meditate until you feel some sensible benefit to your soul. Normalmente, eles diziam, você deve meditar até o ponto que você possa sentir algum benefício em sua alma. William Bates said, trying to meditate is often like trying to build a fire from wet wood. William Bates disse que procurar ou tentar meditar muitas vezes é semelhante a tentar fazer uma fogueira de lenha molhada. A couple of weeks ago, I was with my family on an island in Ontario. Algumas semanas atrás eu estava acampando com minha família numa ilha no Ontário, lá no Canadá. My son and I tried to build a fire from wet wood. Meu filho e eu, nós tentamos fazer uma fogueira, acender uma fogueira de lenha molhada. It took half an hour. E demorou uma meia hora. But finally the flame came, Finalmente chegou uma pequena chama. and we enjoyed the fire. E nós gozamos desta fogueira. When the heart gets inflamed towards God, Quando o coração está ardendo com amor para com Deus, meditation will flow. então a meditação vai fluir. But often what happens, you see, is we give up before we really get into meditation. Mas muitas vezes nós desistimos antes de chegar a este momento que a meditação começa a fluir. Now the Puritans were realistic. Os puritanos, eles eram realistas. Thomas Manton said, sometimes the wood won't light at all. Thomas Manton disse o seguinte: às vezes a lenha não vai pegar chamas, não vai pegar fogo de forma alguma, de jeito nenhum. You must not then carry on indefinitely and beat up on yourself. Então não continue por um tempo indeterminado, ficando assim, cobrando demais de você mesmo. Manton says, don't yield to your laziness on the one hand by stopping too E early, Manton disse o seguinte: não cede à sua preguiça de um lado, terminando ou encerrando as suas tentativas cedo demais. nor occasion spiritual weariness on the other hand by trying so hard Mas, do outro lado, não fique causando um cansaço espiritual por meio de ter tentado demais. For then the devil gets a hold of you Porque assim o diabo vai pegar você in both ways. ou de um lado ou do outro. And the whole work of meditation then becomes a bondage. E assim aquela prática de meditação se torna uma escravidão. Out of the 41 books I studied on Puritan meditation, Dos 41 livros que eu estudei sobre a meditação puritana,
Only 2 Puritans suggested lengths of time to meditate. Só 2 puritanos recomendavam tempos específicos para meditação. One said a half hour a day, Um disse meia hora por dia, the other said an hour a day. o outro disse 1 hora por dia. But 39 of them said, it's up to you. Mas 39 deles disseram, isso depende de cada pessoa. Whatever works best for you. O que funcionar melhor para você. Now, how do you actually go about it then? Agora, como então fazer essa prática? First, the Puritans said you need to prepare for it. Em primeiro lugar, diziam os puritanos, você precisa se preparar. You need to get alone. Você precisa estar sozinho. You need to choose a place where you won't be distracted. Escolhe um lugar onde não tem coisas para distrair você. You need to learn the right body posture. Veja, aprenda como colocar seu corpo numa postura correta. Do you meditate best while you're sitting, Você medita melhor sentado while you're kneeling, ou de joelho, while you're walking? ou quando você está caminhando. Whatever is most effective O for que é you. mais eficaz para você. But try to distract all people Mas procure não ter nenhuma distração do lado das pessoas, Let there be no interruptions from the phone. que ninguém esteja interrompendo você com o celular. That's what the Puritans would say. É isso que os puritanos iriam dizer. And have your heart cleansed from the guilt and pollution of sin. E que seu coração seja purificado da culpa e poluição do pecado. By coming to God, praying for fresh forgiveness. Vendo a Deus e orando por perdão renovador. And make it your goal, as David said in Psalm 119, E que seja seu alvo, como Davi diz em Salmo 119, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. tua palavra eu tenho armazenado em meu coração para que eu não peque contra ti. Approach meditation with great seriousness. Aborde a meditação com muita seriedade. You are coming into the presence of a triune God. Você está entrando na presença de um Deus triuno. Take the shoes from off your feet, Então tire os sapatos dos seus pés. for the place whereon you stand is holy ground. Porque o lugar no qual você está é terra santa. You begin your meditation by asking the Holy Spirit for assistance. E começa a sua meditação pedindo a ajuda do Espírito Santo. Then you turn to the Scriptures. E abre as Escrituras depois. You read a few verses. Leia alguns versículos. You look at those verses. Veja esses versículos. You try to pick out something in those verses that you can meditate E on. procure alguma coisa nesses versículos na qual você pode meditar. Perhaps you're going to meditate on what the text actually says. Talvez você vai meditar naquilo que o texto está dizendo, de fato. Or perhaps you're going to see a doctrine in that text and you'll meditate on the doctrine. Ou talvez você está enxergando uma doutrina no texto e você vai meditar naquela doutrina. For example, if the text says the Lord is full of mercy, Por exemplo, o texto diz que o Senhor está cheio de misericórdia. your subject would be the mercy of God. Então você pode meditar na misericórdia de Deus. And you would consider that attribute of God. E você pode considerar este atributo de Deus. Now you need to be realistic about the subject you choose. Agora é bom ser realista quanto aos assuntos que você está escolhendo. You should not begin meditating on subjects that are way beyond you. Não é bom começar com assuntos que ficam além da sua capacidade. You don't want to begin deliberate meditations tomorrow by meditating on the Trinity. Por exemplo, não é bom começar amanhã com meditação deliberada, meditando na Trindade. Most Puritans said the way to begin deliberate A meditation grande maioria dos puritanos diziam o seguinte: a maneira de iniciar a prática de meditação is to begin by meditating on subjects that are very applicable to your present circumstances. é por meio de começar meditando em coisas que são bem práticas, bem relevantes para a sua situação atual. Let's say you came to this conference very spiritually dejected. Imagine que você veio a esta conferência muito desanimado espiritualmente falando. You might want to meditate tomorrow morning on Christ's willingness to encourage the downcast. Então, amanhã você pode talvez meditar na disposição de Cristo de animar as pessoas que estão desanimadas. Perhaps you're laboring under a troubled conscience. Talvez você está com uma consciência ferida.
Meditate on God's promises to give grace to the penitent. Então, medite nas promessas de Deus para proporcionar graça para as pessoas que confessam seus pecados. Perhaps you're financially afflicted. Talvez você está passando por dificuldades financeiras. Meditate on some portion of Scripture that speaks of God's wonderful providences to those in need. Medite num trecho da Escritura que fala sobre as promessas maravilhosas de Deus para, por meio da sua providência, cuidar das pessoas necessitadas. Now, once you've selected that text, E uma vez que você escolheu o texto, normally you would want to spend a minute or two to memorize it. normalmente é bom tomar alguns momentos para memorizar esse texto, Repeat it 5 or 10 times. repetindo 5 ou 10 vezes. And then begin to think about it. E depois comece a pensar no texto. Use your memory to focus on everything you know that Scripture has to say about that subject. Use sua memória para focar em tudo que você sabe que as Escrituras dizem sobre esse assunto. Consider past sermons you've heard, Pense sobre pregações que você já ouviu sobre esse assunto, or books you've read, ou livros que você tem lido, or other biblical texts that speak on the same subject. ou outros textos bíblicos que abordam o mesmo assunto. Thomas Watson said, use 3 books Thomas Watson disse, faça uso de 3 livros when you meditate. quando você está meditando. The book of your conscience, O livro da sua consciência, the book of Scripture, o livro da Escritura and the book of your creaturehood. e o livro do seu estado de ser criatura. And then consider this subject by thinking about what it means. What does the word mercy mean? E considere o assunto pensando sobre o que significa, por exemplo, o que significa a palavra misericórdia. Think about its causes. Where does mercy come from? Qual é a causa disso? De onde vem a misericórdia? Think about its qualities. What is mercy like? Pense sobre as qualidades. Como é a misericórdia? And think about its fruits. What is the result of being an object of mercy? Pense sobre os frutos. Qual é a consequência de ser um objeto da misericórdia? And then, like Mary, ponder these things in your E heart. depois, como Maria, fique pensando e refletindo nessas coisas em seu coração. Think of illustrations in your life. Pense sobre ilustrações de misericórdia em sua vida. Think even of opposites. What's the opposite of mercy? Pense até em coisas opostas. O que é o oposto de misericórdia? Reflect on these things. Reflita nessas coisas. Here's an example from Edmund Calamy. Aqui um exemplo de Edmund Calamy. He says, if you would meditate on the subject of sin, begin with a description of sin. Ele disse, se você quer meditar sobre o assunto de pecado, comece com uma descrição de pecado. Consider your original sin, Pense sobre seu pecado original, the cause of sin, a causa de pecado. the damnableness of actual sin, Como o pecado atual é coisa maldita. the properties of sin. As propriedades, qualidades de pecado. Consider the opposite of sin, grace. Veja o que é o oposto de pecado, a graça. Consider all that Scripture saith about sin. Pense sobre tudo que as Escrituras dizem a respeito do pecado. Then, as you meditate on these things, E aí, na medida que você fica meditando nessas coisas, stir up your affections, incita suas afeições, your love, seu amor, your desire, seus desejos, your courage, sua coragem, your gratitude, sua gratidão, your zeal, seu zelo, your joy, sua alegria, so that you might glorify God in the subject you're meditating para que on. você possa glorificar a Deus por meio deste assunto que você está refletindo e meditando. Hold soliloquies with your own soul. Talk to your own soul. Então fique falando com sua própria alma sobre esse assunto. Complain, for example, against yourself about how you're abusing mercy. Então reclame contra você mesmo como você está abusando da misericórdia. But also show gratitude to God for His mercy. Mas também mostre gratidão a Deus por causa da sua misericórdia. Let your affections be kindled. Que suas afeições sejam Be lit like a fire. acesas. And then apply these meditations to yourself E então aplique estas meditações a você mesmo. to arouse your soul to duty and to comfort, Para incitar e impulsionar sua alma aos seus deveres. and to restrain your soul from sin. E para refrear sua alma do pecado. One Puritan put it this way: dive down into your own soul Um puritano falou da seguinte forma: mergulhe profundamente na sua própria alma. and bring to your own soul the promises and the threatenings of the subject you're meditating on. E traz para a sua própria alma os consolos e as ameaças do assunto no qual você está meditando.
And ask yourself, what have I done with this subject? What have I done with mercy? E pergunte a si mesmo o que eu tenho feito com esse assunto, o que eu tenho feito com a misericórdia. What am I resolved to do about mercy? E o que eu estou querendo fazer com a misericórdia. In what ways should my life change because of this meditation? Em quais formas minha vida precisa mudar por causa desta meditação naquele assunto. And then they said, turn these applications into resolutions. E então eles diziam, você tem que transformar essas aplicações em propostas, And most em compromissos. Puritans advise you to write down these resolutions. E muitos puritanos aconselhavam que para você escrever esses compromissos. For example, by the grace of God, I will meditate more on mercy. Por exemplo, pela graça de Deus, eu vou meditar mais na misericórdia. By the grace of God, I will strive not to sin against God's mercy. Pela graça de Deus, eu vou me esforçar para não pecar contra a misericórdia de Deus. By the grace of God, I will strive not to take mercy for granted. Pela graça de Deus, eu vou procurar não tratar a misericórdia de Deus de uma forma tão desprezível. And then you conclude your meditation time with prayer, with thankfulness, and with psalm singing. Então, a hora de meditação se encerra com oração, com gratidão e com um cântico de um salmo. Prayer is the best way to apply meditation. A oração é a melhor forma de aplicar a meditação. And thank God that you were allowed to meditate. Então, dá graças a Deus que Ele concedeu a você a oportunidade de meditar. And then close with singing. Então, encerra com cântico. The Puritans believe that what you sing lingers on your mind longer than what you merely think. Os puritanos acreditavam que aquilo que você canta fica muito mais tempo em sua mente do que aquelas coisas que você apenas pensa. And so it's good to try to sing something related to the subject you've been meditating Então é on. bom cantar alguma coisa que se relaciona, que tem alguma coisa a ver com o assunto no qual você estava meditando, That it might go with you throughout the day. para que fique em sua mente durante o dia inteiro. Now I studied all the lists in the Puritan books on meditation with regard to the subjects that they advise you to meditate on. Eu estudei todas as listas naqueles livros puritanos sobre os assuntos que eles recomendam que nós fiquemos meditando neles. Here are the very most common subjects. Então aqui os assuntos mais comuns. The Puritans meditated often on the nature and the attributes of God. Os puritanos meditavam muitas vezes sobre a natureza e os atributos de Deus. They meditated often on the sinfulness of sin, No pecado, na pecaminosidade do pecado. the love of Christ, O amor de Cristo. the promises of God, As promessas de Deus. the ordinances of God, like the Lord's Supper. As ordenanças de Deus, por exemplo, a Santa Ceia. But I was surprised to find that most of all they meditated on subjects related to eschatology, the doctrine of the last things. Mas eu fiquei surpreso de perceber que a grande proporção dos assuntos que eles meditavam neles foram as coisas da área de escatologia, as as últimas coisas. They meditated a great deal on heaven Eles meditavam muito sobre os céus, and hell sobre o inferno, and death sobre a morte and judgment. e juízo. The most common meditation of all was to meditate on heaven. E a meditação mais comum, mais frequente é a meditação sobre o céu. Looking forward to the life to come. Tendo anseio pela vida vindoura. The Puritans used the glories of everlasting bliss Os puritanos usavam as glórias do gozo eterno to keep themselves from sin here below para ajudá-los a se afastar do pecado aqui embaixo. and to live in expectation Para viverem de uma forma esperando of our glorious future with Christ. nosso futuro glorioso com Cristo. Well, finally then, let's look at a few of the benefits and obstacles of meditation as I conclude. E finalmente vamos concluir considerando alguns benefícios e empecilhos ou obstáculos para a meditação. I took all 41 books and made a long list of all the benefits that they gave. Aí eu peguei todos os 41 livros, eu fiz uma lista longa de todos os benefícios que eles falam. I'll mention just a few of Eu them. vou mencionar alguns apenas agora. Meditation brings us closer to God. Meditação nos traz em mais íntima comunhão com Deus. It helps us enjoy God more. Nos ajuda para que possamos nos deleitar mais em Deus, Intellectually, intelectualmente e experientially, também de uma forma experimental, aesthetically, de uma forma estética, to see the beauty of God. vendo a beleza de Deus. Meditation is the nurse of wisdom. A meditação alimenta a sabedoria em nós.
For it promotes the fear of God, porque promove o temor de Deus, which is the beginning of wisdom. que é o princípio de sabedoria. Meditation augments our faith and all our spiritual affections. A meditação aumenta a nossa fé e todas as nossas afeições espirituais. It fosters repentance and reformation of E life. também promove arrependimento e transformação de vida. It helps us cultivate our memory. Nos ajuda para que possamos cultivar nossa memória. It assists us in living a more disciplined life. Nos ajuda para que possamos viver uma vida mais disciplinada. It helps transfuse Scripture throughout our soul. Nos ajuda para colocar e enraizar as Escrituras em toda a nossa alma. It aids us in prayer. Nos ajuda em nossas orações. It helps us to hate sin more, Nos ajuda a odiarmos mais o pecado. to get more out of the means of grace. A tirarmos mais proveito dos meios da graça. It helps us to be better listeners in church. Nos ajuda a ouvirmos melhor as pregações na igreja. It helps us to ban vain and sinful thoughts. Nos ajuda a jogar fora os pensamentos vãos e inúteis. It gives us inner resources to draw from, Nos dá recursos interiores para que possamos usufruir deles. so that we don't stumble over temptation so Para easily. que nós não tropecemos tão facilmente nas tentações. It provides relief in affliction. Promove alívio na aflição. It assists us in spiritual fellowship with each other. Nos ajuda na comunhão espiritual uns com os outros. It promotes gratitude to God for blessings received, Promove gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. and it glorifies God. E glorifica a Deus. The Puritans also talked about obstacles. Os puritanos também falavam sobre They obstáculos. sound very contemporary here. Eles parecem bem Let me, modernos. let me give you 4 quick obstacles and then we'll close. Deixe-me dar, encerrando, 4 obstáculos que eles falavam. Obstacle number 1 Primeiro is lugar. my unfitness or my ignorance. Minha ignorância ou minha incapacidade. People say, I can't focus my mind. As pessoas dizem, eu não consigo focar minha mente. My thoughts are like feathers, said one Puritan, flying all around. Porque um puritano disse, meus pensamentos são como penas que ficam flutuando todo canto com o vento. The Puritans answer, E os puritanos responderam, the reason you can't focus your thoughts a razão que você não pode focar sua mente is because you haven't been meditating. é porque você não estava meditando. So you need to start. Então você precisa começar. Thomas Manton put it this way. Thomas Manton falou o seguinte, It's like a servant who's drunk, é como um servo que está embriagado. who says to his master, I can't work for you because I'm always drunk. Ele diz, eu não posso trabalhar para o Senhor porque eu estou sempre embriagado. The point is, you have to stop drinking Agora, o ponto é o seguinte, você tem que parar de beber então. and start working. E você precisa começar a trabalhar. Try to meditate the first day for 30 seconds Então procure começar no primeiro dia por 30 segundos. and ask the Spirit to help you. E peça a ajuda do Espírito Santo. And you will find that it will become easier, even sweeter in due E time. você verá que vai ficar mais fácil, até mais doce no decorrer do tempo. Second objection, Segunda objeção, busyness. ficar ocupado demais. I'm so harassed by all my busyness, I have no time for Eu meditation. estou tão ocupado que não tenho tempo para meditar. The Puritans answered this way. Os puritanos responderam da seguinte forma: Great busyness should move you to more meditation, se você está muito ocupado, isso deve levar você a meditar ainda mais. because you have all the more to think about Porque você tem ainda mais coisas para pensar sobre ela. and to lay before the Lord. Tem mais coisas que você deve colocar perante o trono da graça. Third objection, Terceira objeção, spiritual laziness. preguiça espiritual. Many people say, I admit, I'm just spiritually lazy. Muitas pessoas até vão dizer, tudo bem, eu confesso, eu sou meio preguiçoso espiritualmente. The Puritans were very hard on this one. E os puritanos, eles ficaram muito exigentes nesse caso. They said things like this: Eles diziam coisas como o seguinte: Why are you not lazy when it comes to laying up earthly goods? você é preguiçoso quando se trata de juntar riquezas terrestres? And then you're going to be lazy with regard to laying up spiritual goods? E você vai ficar preguiçoso quando chega o momento de juntar riquezas celestiais? Fourth objection, Quarta objeção: worldly pleasures and friendships. as prazeres mundanas e amizades mundanas. Worldly influences stifle the spirit of meditation. As influências do mundo estão realmente matando a influência de meditação, o desejo de meditar.
The Puritan response to that was quite simple. E a resposta puritana a isto é bem simples. The sweetness of true religion A doçura da verdadeira religião is so far above all the sweetness of this world é tão acima de toda a doçura deste mundo that we should be more than willing to Que- lay aside worldly pleasures and friendships que devemos ter mais do que a disposição de nos desfazer de todo o prazer e amizade mundanos, to foster the friendship with God and with the saints. para cultivar amizade com Deus e com os santos. Well, in closing, the Puritans teach us that the cost of not meditating Então is enormous. vamos encerrar dizendo o seguinte: os puritanos nos ensinam que o custo de não meditar, o prejuízo de não meditar é enorme. It leads to hardness of heart. Leva de fato a endurecimento do coração. It leads to shallow Christian living. De fato produz uma vida cristã bem rasa. Often it leads to backsliding into sin. Muitas vezes leva a pessoa se retrocedendo na fé e entrando em pecado. And it leads to living like the world. E produz uma vida cristã que parece muito com a vida do mundo. Too often Christians today, as they cope with affliction, Muitas vezes os cristãos hoje, quando eles estão lidando com a aflição, sound very little different from the world. eles estão falando de uma forma bem pouca diferente do que a forma que o mundo fala naquelas coisas. They complain and murmur just like the world. Eles ficam murmurando e resmungando e reclamando como o mundo faz. They have no sweet submission under the rod of God. Eles não ficam se submetendo de uma forma doce debaixo da disciplina de Deus. Friends, may I ask you, are you meditating? Amigos, eu posso perguntar a você está meditando? And if not, will you take what you've heard today E se and não, begin? será que você vai pegar aquilo que você ouviu hoje e começar? Discipline yourself with God's help to meditate. Disciplina a si mesmo com a ajuda de Deus para que você comece a meditar. Remembering that meditation lies at the heart of an entire life devoted to God. Lembre-se que a meditação está no coração de uma vida integralmente dedicada a Deus. Ask God to teach you the art of meditation. Peça a Deus para que Ele ensine a você a arte de meditação. I close then with this quotation from a Eu Puritan. quero encerrar com a seguinte citação de um puritano. If the farmer meditates upon his land, Se o fazendeiro está meditando nas suas terras, the physician meditates upon his o patients, médico está meditando nos seus pacientes, the lawyer upon his cases, o advogado está meditando nas causas que ele está promovendo, the store owner upon his wares, o proprietário de uma loja está meditando nas coisas que ele vende. why shouldn't a Christian meditate upon his God and Savior? Então, por que é que o cristão não quer meditar sobre o seu Deus e seu Salvador? Let's pray. Vamos orar. Lord God, we ask forgiveness for all our thoughtless Christianity Senhor Deus, nós te pedimos perdão por causa do nosso cristianismo sem mente. and our mindless Christianity Nosso cristianismo que é sem pensar. and our taking of Thee and Thy truth for granted. Que nós estamos muitas vezes, Senhor, não tratando de uma forma séria a Ti e as Tuas verdades. Lord, we have in Thy Word at our fingertips the greatest truths in all the world. Senhor, nós temos dentro do nosso alcance a Tua palavra que contém as maiores verdades do universo inteiro. Help us to treasure them. Nos ajuda para que possamos realmente valorizar isto. Help us to be the godly man who meditates on these things day and night. Nos ajuda para que sejamos homens piedosos, que estejamos meditando nessas coisas de dia e de noite. And above all, help us to meditate on the loveliness of our Savior. E acima de tudo, que possamos meditar na beleza do nosso Salvador. For poor sinners such as we are. Por pobres pecadores como nós somos. Oh God, may our meditations help us to hate sin more, Oh Deus, que nossas meditações nos ajudem a odiar ainda mais o pecado to love Christ more, e amar ainda mais a Cristo. and to